durante todo esse mês aqui, porque é uma ocasião que devemos estar dando graças a Deus pela manutenção do firme testemunho da pregação da palavra através desse culto das vidas que aqui se congregam nesta cidade. Nós vemos que nesses anos todos Deus está dando mais um tempo. Deus se alegra quando o seu povo se lembra, se recorda de momentos que são importantes na vida do seu povo, na vida da igreja, e nesses momentos leva a sua atenção, o seu olhar até a sua pessoa em ação de graças e em reflexão também, para ver o que é que Ele pode nos estar falando nesses momentos importantes da nossa vida, da vida da igreja. Por certo, Deus está dando mais um tempo a essa igreja. Deus está dando mais um tempo a você, a mim, a cada um de nós. E é exatamente essa meditação e reflexão que eu gostaria de fazer nessa noite aqui. Quando Deus dá mais um tempo. E gostaria de fazer isso inicialmente lendo um trecho da palavra de Deus naquele profeta que escreveu sobre uma importante cidade bíblica mencionada muitas vezes na Bíblia, a cidade de Nínive, e ir até aquele profeta que escreveu do começo ao fim sobre essa cidade e outros trechos também. Então, se os irmãos abrirem suas Bíblias no livro de Naum, nós leremos o capítulo 1, versículos 1 a 8. Eu sei que muitos já tinham aberto em Jonas, nós vamos até ele também, mas abram suas Bíblias no livro de Naum. Nós vamos ler no capítulo 1, versículos 1 a 8. Naum, dos profetas menores, o livro dele está logo depois aqui, logo depois do livro de Miqueias, né? E um pouquinho antes temos o livro de Jonas, versículos 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus: sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Elcosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta, na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios, desfalece vazão em Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, os outeiros se derretem, a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas com inundação e transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade, com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Olha, Senhor, acabamos de ler a tua palavra. Instrui-nos a partir dela. Dá-nos, Senhor, a percepção de que tu destes mais um tempo na cidade de Nínive, que tu estás dando mais um tempo a cada um de nós, e a esta igreja também, Senhor. Tu tens um propósito para tudo. Abre os nossos olhos para que possamos ver as tuas demandas nas nossas vidas, as coisas que temos que fazer, a maneira como que temos que nos dedicar à tua pessoa,
Perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades, Senhor. Tem piedade de nós. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a história de Nínive é bastante conhecida nossa, e como eu disse, principalmente pelo relato que nós temos lá no livro do profeta Jonas. Nínive é uma cidade histórica repetidamente mencionada na Bíblia. Na realidade, a primeira menção está lá em Gênesis capítulo 10, versículos 11 e 12. Nós não precisamos tornar até essa passagem, mas lá nós vemos sobre a fundação de Nínive por Nimrod, que era um grande caçador. Ali estão os primórdios dessa cidade que foi se alastrando e foi crescendo e tornou-se uma cidade de grande importância, mas também de grande impiedade, de grande desrespeito para com o Criador. Uma cidade onde as atrocidades eram perpetradas, uma cidade onde imperava a violência, uma cidade onde a impiedade estava presente em todas as facetas da vida ali. E agora, vamos até o livro de Jonas, algumas páginas antes, porque eu gostaria de examinar com os irmãos nessa noite 3 trechos específicos que falam sobre Nínive. O primeiro realmente está no livro de Jonas. E nós lemos aqui em Jonas, a sentença de Jonas, ela retrata a misericórdia de Deus. Enquanto que o trecho que nós lemos e outros trechos lá no profeta Naum, nós lemos a sentença de Naum e ali nós temos retratado o julgamento de Deus. Então, se em Jonas nós temos a misericórdia de Deus, em Naum nós temos o julgamento de Deus. E depois, mais à frente, nós iremos até o Novo Testamento, quando o nosso Senhor Jesus Cristo faz referência aos incidentes, às coisas que aconteceram lá em Nínive, e então ele mostra o exemplo de Nínive e procura sacudir aquela geração e sacudir a nós também, mostrando que Deus deu mais um tempo e que Deus está dando mais um tempo a nós também. No livro de Jonas temos então uma sentença que nos mostra a misericórdia de Deus. Isso aqui ocorre mais ou menos 760 anos antes de Cristo. E nós vemos aqui nos versículos 1 a 3 do capítulo 1: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Essa era a missão que Jonas tinha, de sair e pronunciar essa sentença, clamando contra ela. Deus diz a Jonas: dispõe-te. E ele se dispõe. Mas se dispõe para quê? No versículo 3: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Pense na ousadia de Jonas. Ele é chamado explicitamente por Deus, ele é chamado especificamente para pronunciar uma mensagem de condenação àquela cidade cuja malícia havia subido até Deus. E se vocês tiverem a curiosidade de observar esses locais aqui no mapa bíblico, vocês vão ver que Tarsis fica exatamente no sentido oposto, na direção da Espanha, no sentido oposto àquele que levava até Nínive, que ficava cerca de 800 quilômetros lá na terra. É isso que Jonas faz. Dispõe-se para fugir da presença do Senhor. Como muitas vezes nós fazemos também. Nós sabemos o que temos que fazer, sabemos como temos que proceder, sabemos a que Deus nos chama, mas nos dispomos a fazer exatamente o contrário, a seguir na direção oposta, procurando fugir do Senhor. Ora,
Jonas, porque não se pode fugir da presença do Senhor. E nós conhecemos a história lá no capítulo 2, versículo 10, quando depois daquela tempestade ele é lançado e engolido por um peixe. Do versículo 10 do capítulo 2, nós lemos: falou, pois, o Senhor ao peixe, e esse vomitou Jonas na terra. Jonas é devolvido à terra, depois de passar por toda aquela angústia, aquela tribulação, aquela sensação de morte terrível, algo que estaria registrado indelevelmente na história, exatamente para prefigurar as coisas que aconteceriam na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Jonas como que ressuscitado, porque no ventre daquele peixe ele podia ser dado como morto, ele é vomitado na terra, para que ele cumpra aquilo que Deus tinha para a sua vida. E aqui no capítulo 3, nós vemos nessa história de Jonas, que retrata a misericórdia de Deus, uma misericórdia que está presente na própria vida de Jonas, porque ele recebe uma segunda oportunidade. O capítulo 3 diz assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, dispõe. Segunda chance para Jonas. Deus dá mais um tempo para ele. Dispõe-te, Jonas, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu lhe digo. Levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito grande, muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. 3 dias. Nós não sabemos se aqui está fazendo referência ao perímetro da cidade ou para atravessá-la, mas 3 dias significa um percurso de mais ou menos 96 quilômetros andando a pé. Nínive tinha cerca de 600 mil pessoas, 600 mil habitantes, uma grande cidade por qualquer padrão de medição. E a essa cidade que tinha, nós também lemos no capítulo 4, versículo 11, que ela tinha 120 mil crianças. A essa cidade que Jonas é conclamado a ir pronunciar a sentença, a palavra de Deus, a condenação da parte de Deus. Mas aí nós lemos no versículo 4 que Jonas começa a percorrer a cidade. Diz assim que ele começou a percorrer a caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Essa é a mensagem de Jonas. Pense num pregador com má vontade. Era Jonas. Pense num pregador que tinha uma mensagem ultra monótona. Era Jonas. Pense num pregador que traz uma mensagem sem nenhum rastrozinho de esperança. Jonas. Um pregador que vai caminhando e dizendo: daqui a 40 dias nossa cidade vai ser destruída. Daqui a 40 dias Nínive vai ser subvertida. Daqui a 40 dias vocês podem se preparar que a cidade vai ser destruída. Ah, mas o que é que ocorre? Deus dá mais um tempo. Versículo 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram o jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. E os versos continuam aqui mostrando como a notícia chega ao rei, como ele próprio se arrepende, se veste de pano de saco, se assenta sobre cinza, faz proclamar e divulgar em Nínive um mandado dizendo que nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, e assim os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão
cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Esse é o decreto do rei. Mas vejam a tênue esperança que eles tinham ali no versículo 9. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Deus agindo no coração daquelas pessoas, mostrando a maldade que estava sendo cometida ali naquela cidade, que fazia parte do coração da vida, do dia a dia daquelas pessoas. Versículo 10 diz assim: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha lhe dito lhes faria, e não o fez. Sei que às vezes essa passagem está um pouco de dificuldade na compreensão. Ora, Deus, sabemos que é soberano, rege toda a história, dirige todas as coisas segundo a palavra do seu poder. Sabemos que a palavra arrependimento, quando utilizada em relação a Deus, ela não tem a mesma conotação do que a palavra quando é usada em relação ao homem. Sabemos que a própria Bíblia diz que Deus não é homem para que se arrependa. O arrependimento, quando é usado em relação a Deus, mostra que o curso de ação, de acordo com aquilo que ele falou, era iminente, e ele muda aquilo. Aquela linha reta, ela recebe uma flexão, e a ação é diferente daquela que era esperada ou deveria se esperar de acordo com as palavras que vinham sendo recebidas. Mas não nos enganemos, Deus não é surpreendido por nada, Ele está no controle de tudo. Até essa flexão também está nos seus planos. Soberanamente Ele rege os destinos, e a história será levada até o seu final, exatamente como ela está planejada nos propósitos insondáveis de Deus. Mas aqui nós vemos essa interação que é real, há uma conversão real, e Deus vem e susta então aquela condenação e aquela destruição que estava sendo pregada por Jonas. Pregador que era monótono, pregador de má vontade. Nós sabemos como o próprio Jonas se ira depois, exatamente porque o pessoal se arrependeu. Pense num pregador que fica com raiva porque as suas palavras provocaram arrependimento e conversão. É surreal. Mas é Deus dando mais um tempo. Foi isso que aconteceu naquele momento. Foi isso que aconteceu na realidade durante praticamente essa geração aqui que ouviu Jonas, que se converteu. Eles receberam mais um tempo, e nós vemos que na história Nínive ela é poupada, mas chegamos até o texto que nós lemos lá em Naum. O que é que aconteceu? Numa geração, aquele arrependimento se esvaiu, se perdeu, a cidade voltou à sua maldade anterior. Na realidade, em 722, mais ou menos 40 anos depois daquilo que aconteceu lá em Jonas, ou seja, uma geração, eles vêm e destroem Samaria. No ano 701 eles atacam Jerusalém. No ano 612 a.C., Nínive é destruída. O cumprimento da sentença de Naum. A sentença de Naum retrata o julgamento de Deus. Nós vemos aqui os versículos 1 a 8, como Deus se coloca como Deus zeloso e vingador. Ele é tardio em irar-se, Ele dá mais um tempo, mas Ele é grande em poder e Ele executa justiça. Ele havia dado mais um tempo àquela cidade, mas agora chegou o momento da justiça. Agora chegou o momento para que a justiça fosse executada sobre toda a maldade e impiedade, e também sobre o esquecimento, e também sobre a negligência de que aquele arrependimento que uma geração atrás foi demonstrado tivesse continuidade nas gerações seguintes, fosse
real para que a cidade continuasse sendo poupada. Não, agora é o momento do julgamento. No versículo 11 do capítulo 1, já em Naum, diz assim: de Nínive saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil, falando aqui do rei Senaqueribe. Ele é também descrito lá no segundo livro de Reis, no capítulo 19. No capítulo 3, vejam como essa cidade havia crescido em impiedade. Capítulo 3, versículo 1: ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentira, de roubo, que não solta a sua presa. Parece uma descrição das nossas metrópoles hoje em dia, não é? Versículo 11 do capítulo 3: também tu, Nínive, serás embriagada e te esconderás, também procurarás refúgio contra o inimigo. Versículo 12: todas as tuas fortalezas são como figueiras, como figos temporãos, se os sacodem, caem na boca dos que há de comer. E lá no versículo 19, o único versículo de Naum: não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável, todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade. Irmãos, Deus deu mais um tempo a mim, mas chegou o momento do julgamento, chegou o momento do juízo, chegou o momento onde a impiedade, onde a vida dissoluta, onde a imoralidade iria receber a justa punição daquele que é santo, daquele que é todo-poderoso, daquele que é justo juiz. A sentença de Jonas, ela evidencia a misericórdia de Deus. Houve conversão, Deus deu mais um tempo, aquela geração aproveitou esse tempo dado por Deus. Agora, em Naum, o tempo se acabou, é o momento de julgamento. Nínive é julgado, Nínive é destruído. Deus está dando mais um tempo a você e a mim. O que é que nós estamos fazendo com esse tempo que Deus está nos dando? A igreja está completando 88 anos. Nesses 88 anos ela vem pregando e proclamando o Evangelho Salvador de Cristo Jesus. Ela vem sendo veículo desse tempo que Deus vem dando às pessoas, e Deus está dando mais um tempo a ela também. O próprio fato de estarmos celebrando aqui 88 anos nos enche de esperança de que poderemos, enquanto o Senhor o permitir, continuar também desfrutando da pregação, da fidelidade, da exposição da palavra, de vidas que estão sendo sacudidas e transformadas pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo que habita em nós, aquele que convence do pecado e do juízo, aquele que mostra que nós nada somos a não ser que coloquemos a nossa esperança e nos joguemos debaixo da misericórdia do Deus que pode nos salvar através de Cristo Jesus. É Deus dando mais um tempo. E aí nós vamos até o Novo Testamento. Se a sentença de Jonas mostrava a misericórdia de Deus, ali Naum, o julgamento de Deus, nós temos agora em Mateus capítulo 12, Jesus Cristo fazendo referência a Nínive também. E aí nós vemos que nada acontece por acaso no plano de Deus. Tudo aquilo que aconteceu no passado prefigurava situações que ocorreram e se concretizaram até na vida de Cristo Jesus, aqui no Novo Testamento. E então Jesus diz o seguinte nos versículos 39 a 41, Mateus 12, quando ele nos apresenta um exemplo de Nínive. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal,
mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. É interessante, né? Parece que Jesus está falando aos nossos dias, e está mesmo. Hoje as pessoas estão ávidas também, querem ver um sinal, querem ver algo inusitado, querem ver algo extraordinário. E o que nós vemos na própria palavra de Deus é apontando aquilo que temos que saber para a própria palavra. As escrituras aqui estão, foram escritas para o nosso proveito, foram escritas para proclamar as verdades divinas. Tudo que nós precisamos para a nossa vida de salvação estão aqui nas escrituras. A iluminação do Espírito Santo aplicará essas verdades nas nossas vidas. E é isso que Jesus diz àqueles que pedem um sinal da parte dele. E ele chama de geração má, adulta. Querem um sinal, mas o sinal já foi dado. Está nas escrituras, o profeta Jonas é o grande sinal aqui, ele diz. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Nada acontece por acaso. Jonas, um tipo da morte e ressurreição de Cristo. E aí no versículo 41, Jesus diz: ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Notem, irmãos, o que ele diz: e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Maior do que Jonas, maior do que Salomão, está lá no versículo 42, quando ele se compara também a Salomão. Eis aqui quem está maior do que Jonas. Lembram-se? Um pregador sem misericórdia, um pregador que tinha má vontade, um pregador que tinha uma mensagem monótona, um pregador que queria, na realidade, ver a caveira daqueles a quem ele estava pregando. E aqui está o mestre dos mestres, dando a sua vida em desvelo e compaixão, pregando o evangelho da salvação, trazendo as boas novas com a sua vida e a sua mensagem, e ainda assim ele está sendo rejeitado, escorraçado, e cumprirá o seu papel até a morte do Calvário. E o que Jesus está dizendo, em essência, Deus deu mais um tempo lá, e eles aproveitaram esse tempo. E eles permanecem como um sinal de que Deus está dando mais um tempo agora. Aqui está quem é maior do que Jonas. E é isso que Deus está falando a cada um de nós também. Deus está dando mais um tempo a cada um de nós. O que é que você está fazendo com a sua vida? O que é que eu estou fazendo com a minha vida? Como é que eu estou aproveitando esse tempo que Deus está dando? Ou cairemos nós também debaixo da condenação daqueles que lá em Nínive ouviram aquele pregador de má vontade, mas mesmo assim se converteram? Nós não sabemos quais os propósitos de Deus para dar mais um tempo, mas Ele dá. Paulo, quando estava pregando lá em Atenas, e ele é levado lá pelos intelectuais para que falasse, eles tinham uma curiosidade imensa sobre aquele que havia ressurgido dos mortos lá, queria que ele falasse sobre Jesus Cristo, e Paulo começa falando sobre Deus e a soberania de Deus, porque Paulo sabia que eles precisavam de umas lições prévias até chegar à pregação sobre Cristo, mas ele fala do tempo da ignorância que Deus não tem levado em conta. Aí ele diz: mas agora comanda a todos, em todos os lugares, que se arrependam. Paulo está dizendo: Deus vem dando um tempo, e vem segurando o seu julgamento, e vem demonstrando a sua misericórdia, mas vai chegar o tempo do julgamento. Vai chegar um tempo onde não haverá mais tempo. Nós não sabemos porque Deus dá mais um tempo, mas Ele dá. Ele vem dando. Ele está dando. A minha mãe está no hospital, é a 5ª internação nos últimos
bem idosa já, 91 anos, serva fiel durante toda a sua vida. E ela foi perdendo a capacidade de reação, de conversação e depois vários problemas físicos. Nós temos atravessado esses tempos aí com um pouco de perplexidade e muitas vezes sem entender. Deus está dando mais um tempo, às vezes a gente nem acha que sabe por quê. E uma semana atrás ela foi mais uma vez para o hospital e dessa vez foi com convulsões, teve problemas lá e encontrando, minha esposa foi na ambulância, eu fui atrás do carro, levaram ela, quando nós a encontramos de volta, ela lá na UTI, entubada, sem poder conversar, sem maiores reflexos, semi-sedada, mas não tanto, porque queriam ver o quanto ela podia reagir, e a gente se perguntando: Senhor, nós não entendemos o que está acontecendo com ela, nós não entendemos o porquê disso tudo, nem sabemos como orar, não gostaríamos de vê-la sofrendo da forma como ela está. Por que, Senhor? Por que esse tempo adicional que está sendo dado? E numa das noites, agora, cerca de 3 dias atrás, a minha esposa encontra um dos enfermeiros e fala com ele lá na UTI. Pode entrar de 2 em 2, ficar um pouquinho, depois tem que sair para a sala de espera. E sempre que nós vamos, nós cantamos alguns hinos e lemos a palavra, oramos, não sabemos se ela está entendendo, mas talvez esteja. E um desses enfermeiros notou isso e falou: vocês são evangélicos? Aí eu estava na ocasião, minha esposa disse: sim, nós somos evangélicos. Você é evangélico? Eu disse: não sou. Mas eu já estive numa igreja evangélica. Uns 3 anos atrás eu estava procurando uma igreja perto de onde eu estivesse, por curiosidade, fui lá. Que igreja foi que você foi? Igreja Presbiteriana de Santa Mário, que é a nossa igreja. Nós somos dessa igreja. Ele disse: eu achei interessante, mas não voltei mais em igreja nenhuma. Mas teve uma coisa que me marcou. Teve um rapaz que sentou comigo e ficou conversando uns 40 minutos, falando sobre a Bíblia, sobre as demandas de Deus na vida. Eu disse: ele disse: eu até tirei uma foto da gente na ocasião. Aí mostrou, era o meu filho. Meu filho mora no Canadá hoje em dia. São Paulo tem 20 milhões de habitantes. Quantos hospitais não existem em São Paulo? Quantos UTIs? E ela começou a falar com ele, e depois disso ele entrou em contato de volta com meu filho, porque na ocasião eles tinham trocado e-mails. Nós não sabemos o que vai acontecer nessa interação, mas eu fiquei pensando: Senhor, entubada numa UTI, a minha mãe ainda está ministrando. Deus está dando mais um tempo a ela. Hoje de manhã, pastor, eu nem falei, acho que ela teve uma parada cardíaca hoje de manhã, e eu estava em dias quase que cancelar, mas para não me dar uma parada cardíaca também, eu nem liguei sobre isso. E ela continua na UTI, foi reanimada. Nós não sabemos os propósitos de Deus, mas Deus dando mais um tempo a ela, no meio dessa tribulação e sofrimento, Ele estava trabalhando em outra vida ou em outras vidas também. Deus tem dado 88 anos a esta igreja. Deus está dando mais um tempo. Quantos anos mais, não sabemos. Acabamos de ouvir aqui uma linda canção, um hino, falando da segunda vida de Cristo, ansiando pela segunda vida. Não sabemos quanto tempo nós temos, mas sabemos que temos muito que fazer até lá. Sabemos que temos que prestar contas a Deus por nossas vidas.
Sabemos que não temos nenhuma esperança a não ser Cristo Jesus. Se procurarmos prestar contas das nossas vidas sem estarmos apoiados na salvação que nos é dada por Cristo Jesus, coitado de nós. Sabemos que só temos esperança, porque Ele nos dá esperança, porque Ele nos dá vitória. E essa vitória está presente no culto dessa igreja, na pregação dessa igreja, nos hinos aqui cantados, nas vidas que aqui se congregam, que Deus quer que sejam reavivados e colocados a serviço dele de maneira poderosa, para que a cidade seja impactada, para que soe de uma forma bem alta e clara uma mensagem que não seja aquela mensagem de Jonas: daqui a alguns dias essa cidade será destruída. Não, a mensagem agora é de boas novas de salvação. Há esperança, há vitória. Que Deus possa nos motivar e nos conscientizar a todos que Deus está dando mais um tempo a você e a mim. Não sabemos quando. E que responsabilidade de viver esse tempo na presença e a serviço dele. Vamos orar. Graças te damos, Senhor,